Agora é a hora que a gente vai ver se você está atento ao nosso evento Reiniciando o Corpo. Nas aulas anteriores, falei muito sobre o que é o detox, os principais agentes causadores que sobrecarregam esse mecanismo, que são os medicamentos. E conversamos muito sobre a importância do nutrir para detoxificar. Aqui, nessa aula, eu quero te mostrar aquilo que você deve suplementar e por que de suplementar esses nutrientes, para que seu mecanismo de eliminação de toxinas esteja funcionando a pleno. Especialmente para você que não cuida dos seus hábitos de vida, a suplementação se torna ainda mais importante. Então, novamente, eu preciso falar sobre o estresse oxidativo e fazer sentido dos nutrientes a serem suplementados. É baseado na compreensão básica sobre o que é o estresse oxidativo. Estresse oxidativo é uma balança, como vocês estão vendo aqui. De um lado, eu tenho os antioxidantes, que são divididos em endógenos, ou seja, antioxidantes que nós produzimos, e antioxidantes exógenos, que são aqueles que nós ingerimos. Como é o caso da vitamina C, já me adiantando aqui, que daqui a pouquinho vou falar mais sobre ela. E na outra ponta da balança, nós temos então os agentes pró-oxidantes, ou então chamados de radicais livres, que, como já mencionei, são os produtos finais de reações metabólicas do corpo. De maneira geral, viver é produzir radicais livres. Toda e qualquer reação metabólica do corpo produz radicais livres. Então, respirar, envelhecer, se exercitar, pensar, digerir alimentos, tudo que a gente faz gera radicais livres. Porém, em uma pessoa saudável, essa balança está o quê? Essa balança está equilibrada, ou levemente equilibrada, porque o envelhecimento é uma condição natural onde vagarosamente vamos perdendo então essa batalha. Mas, veja bem, vagarosamente, beleza? Os problemas estão justamente nos excessos. Alguém que se estressa demais, come porcaria demais, vive um ambiente com muita poluição, usa álcool, usa drogas demais, ou então usa medicamentos demais, como nós já falamos. Esse estilo de vida que não é saudável força o corpo a acelerar as suas reações de metabolização. E por sua vez, aumenta a produção de radicais livres. Aumenta onde essa produção? Depende de pessoa para pessoa. Além de cada pessoa possuir algum tipo de fragilidade genética, como por exemplo, uma pessoa com histórico de doenças cardiovasculares poderá ter um foco maior de estresse oxidativo ali, na região cardíaca. Além dessa fragilidade, os hábitos determinam muito também. Esses estudos que eu coloquei aqui na tela, eles mostram justamente isso. Por exemplo, alguém que fuma. Alguém que fuma vai ter mais estresse oxidativo nos pulmões. Alguém que é obeso vai ter o quê? Acúmulo de radicais livres em tecido adiposo. E assim vai. Depende da genética, mas também depende dos hábitos. Mas uma coisa que, independentemente da genética ou do agente tóxico que se usa, o que vai sofrer e que vai sempre sofrer é o fígado, gente. O fígado, ele é a nossa usina do corpo. Tudo aquilo que nós ingerimos, passamos na pele ou cheiramos, irá ser metabolizado de alguma forma pelo fígado. E lá, o foco de radicais livres é sempre muito grande, provocando então o estresse oxidativo. E qual é o risco do estresse oxidativo? Bom, gente, o risco do estresse oxidativo está aqui, ó. A cronicidade do processo em questão tem relevantes implicações sobre o processo etiológico de numerosas enfermidades crônicas não transmissíveis, entre elas a aterosclerose, diabetes, obesidade, transtornos neurodegenerativos e câncer. Então, e como eu sempre digo, o estresse oxidativo ou ele é causa etiológica, ou seja, ele provoca a doença, mas antes de provocar, leva a variados sintomas aparentemente sem causas, ou ele vai ser um mecanismo patológico de agravamento dessa doença. Em outras palavras, ele vai piorar a doença. Agora, explicando de maneira bem simples, porque essa não é uma aula de bioquímica, mas explicando de uma forma bem simples o que seria um radical livre. Vamos aqui para a tela para tentar explicar para vocês, gente. A definição de um radical livre é chamado de elétron desemparelhado. Mas aqui eu vou tentar explicar para vocês o que é esse radical livre, tá legal? Vamos pegar o átomo de oxigênio, beleza? O oxigênio é aquele que nós respiramos. O oxigênio que entra, pelo nosso nariz ou pela nossa boca, ele vai para o pulmão para realizar as trocas gasosas.
é despendido oxigênio para o retorno para todo o corpo e o nosso corpo leva, né, gás carbônico para nossas células do pulmão para realizarem as trocas gasosas e posteriormente a eliminação do gás carbônico. Nesse processo de trocas gasosas, nós produzimos o quê? Radicais livres, porque radical livre ele é o produto final de toda a reação metabólica do corpo, beleza? E aqui eu vou falar da reação do oxigênio. Então a gente sabe que praticamente 2 a 5% do oxigênio que é metabolizado no corpo, ele é convertido em radical livre. Os outros 95, 97, 98% são utilizados para alguma fonte de energia do nosso corpo. Mas pegamos aqui, olha só que interessante. 2 a 5% desse oxigênio, ele vai ser convertido em um radical livre. Aqui eu estou falando do radical livre chamado superóxido, mas existem outros radicais livres, tá bom? Como é o caso da hidroxila, como é o caso do ozônio também, que é um tipo de radical livre, como é o caso, por exemplo, do H2O2, que é a famosa água oxigenada. Mas então o nosso corpo gerou esse radical livre chamado superóxido. Para que esse superóxido não fique ali navegando pelo nosso corpo e provocando danos, né, a membranas plasmáticas, a base de DNA, o que o nosso corpo produz? O que ele faz? Ele vai produzir, gente, uma enzima chamada superóxido dismutase, tá? E essa superóxido dismutase, ela é uma enzima muito interessante porque ela é dependente de alguns minerais para a sua construção. Por exemplo, nós vamos ter a superóxido dismutase, que é dependente de zinco e de cobre, e nós vamos ter a superóxido dismutase, que é dependente de manganês. Então olha só, zinco, cobre e manganês, eles são minerais essenciais para a formação de uma enzima antioxidante, na verdade de duas enzimas antioxidantes, né? Cobre e zinco formam a superóxido dismutase e manganês forma a superóxido mitocondrial, que vão neutralizar esse radical livre chamado de superóxido. Nessa reação de neutralização, esse superóxido ele é convertido em água oxigenada, a molécula chamada de H2O2, que também é um radical livre e que também pode provocar danos no nosso corpo, porém menos reativa quando comparado à molécula de superóxido, ok? Até aí um pouquinho difícil, mas nós estamos indo. O nosso corpo não pode deixar essa molécula de água oxigenada vagando por aí. E o que ele faz? Ele manda duas enzimas para lá, uma chamada catalase. A catalase é uma enzima que metaboliza o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, e ela é dependente de ferro. Então olha só que interessante, outro mineral muito importante no nosso corpo. Mas a água oxigenada, ou o peróxido de hidrogênio, ele também pode ser neutralizado pela glutationa peroxidase. Lembra que eu falei? Glutationa, eu vou falar muito sobre ela daqui pra frente, beleza? A glutationa peroxidase, gente, para que ela seja formada, ela depende especialmente de cisteína, e a forma que a gente deve suplementar a cisteína é o NAC, né, que é a sua forma acetilada, então N-acetilcisteína, mas ela também é muito dependente de vitamina B2, que é a riboflavina. Olha só, novamente aqui a vitamina B2. E também é dependente de ferro, tá? Então olha só que interessante aqui, que bonitinho. Os antioxidantes endógenos, que são superóxido dismutase, superóxido mitocondrial, glutationa, catalase, são dependentes desses minerais. Então olha só, né? A gente começa a pensar em imunidade, a gente começa a pensar nessa linha de minerais, de vitaminas e de aminoácidos básicos que tem que ter. Então quando pensar em mandar manipular alguma coisa ou comprar alguma coisa, ó, tem que ter isso aqui. Melhora de imunidade, melhora dos processos de produção de enzimas antioxidantes. E aí, essa água oxigenada que nós falamos vai ser convertida pela glutationa em água. E a água aí, ela faz bem pro nosso corpo, tá bom? Mas lembra que eu falei para vocês também que existem antioxidantes exógenos, ou seja, aqueles que nós conseguimos extrair da alimentação? Pois é, saiba que uma molécula de superóxido ela pode ser imediatamente neutralizada por um antioxidante exógeno, como é o caso da vitamina C. Vitamina C é um potente antioxidante, vitamina E é um potente antioxidante, beta-caroteno é um potente antioxidante. Então, novamente aqui, olha só que bonito aqui, ó, antioxidantes exógenos, vitamina C, vitamina E, caroteno, resveratrol, são todos exemplos de antioxidantes, mas poderíamos citar também o papel da melatonina, o papel da vitamina D3, que são vitaminas, ou melhor dizendo, hormônios com potencial antioxidante. O que é importante entender aqui é que os radicais livres são sempre produzidos e o nosso corpo tem mecanismos de neutralizá-los através de 3 enzimas, mais especialmente 2. Superóxido dismutase ou superóxido mitocondrial, ambas dependentes de zinco, cobre e manganês,
E glutationa, dependente demais de cisteína, vitamina B2 e de ferro, tá legal? Então, pensando em suplementar aqueles boosters, né, para imunidade, para detoxificação, gente, aqui tá a receita, tá? Depois eu posso falar sobre as concentrações deles, mas eu vou falar um pouco mais pra frente sobre isso, tá bom? Mas assim, pensando em zinco e cobre, sempre uma proporção de para cada 1 mg de cobre, 20 mg de zinco, cisteína no mínimo 600 mg ao dia, vitamina C entre 200, 250 e 500 mg ao dia, mas depois eu me aprofundo um pouquinho sobre isso mais à frente. O importante é entender isso aqui, que o radical livre é produzido e ele é neutralizado, tá bom? Continuando aqui na tela agora, eu vou tentar explicar para vocês sobre o processo de detoxificação, que é dividido em fases. Fase 1, fase 2 e a fase 3, que aqui está chamada de excreção, tá legal? Vou explicar para vocês quando o nosso corpo, quando especialmente o nosso fígado, quando ele consegue neutralizar a toxina e depois, a partir dessa neutralização de toxinas, como é que ele neutraliza os radicais livres, beleza? Vamos lá, então olha só, fase 1, que é a fase de oxidação. O que é a fase 1? Lembra lá comigo? Fase 1, a toxina chega no hepatócito, a toxina chega no fígado, o fígado pega a toxina e quebra a toxina, porque a toxina ela é uma molécula lipossolúvel, grande, grandona, que não consegue ser eliminada. Então a fase 1, ela oxida, ela quebra essa toxina em pedaços menores. Como? Através de um mecanismo chamado de oxidação. Só que esse mecanismo de oxidação, ele é altamente reativo. Quando o fígado faz isso, ele provoca o quê? Free radicals. Ele produz radicais livres. Então ele quebra a molécula de toxina pela oxidação ou redução. Nesse processo ele gera radicais livres, manda a toxina para a fase 2. Na fase 2 vai ser o quê? A conjugação. Ela vai sofrer uma nova reação, ou seja, a toxina em pedaço menor vai se ligar agora a uma enzima para ficar mais polar, mais hidrossolúvel, para que ela seja mais facilmente diluída em água e posteriormente ela vai para a excreção por bile, fezes ou pela urina, gente. Mas olha que interessante, além das neutralizações de toxinas, nós temos a geração de radicais livres. Então percebam que o fígado de fato ele é uma usina do nosso corpo. Neutraliza toxinas, mas também precisa neutralizar radicais livres. O que não pode acontecer é neutralizar apenas toxinas e deixar esses radicais livres escaparem. Os danos provocados pelos radicais livres são menores? São, mas eles são cumulativos, beleza? Mas, obviamente, né, em ordens de prioridade, a obsessão principal do fígado está em neutralizar as toxinas. Interessante isso, né? Agora esse slide aqui, gente, ele é perfeito para vocês entenderem. Olha como ele é bonito. Isso aqui é o interior de um hepatócito, uma célula do nosso fígado, tá legal? Olha lá, quem está entrando na célula? Xenobiótico. O que é xenobiótico? Expliquei para vocês. Aquilo que o nosso corpo não identifica como natural. Medicamento, agrotóxico, pesticidas, alimentos industrializados, tudo isso é xenobiótico. Mas falaremos aqui dos medicamentos. Xenobiótico vem, uptake, né? Ele entrou na célula, porque ele vai precisar ser quebrado. Nós vamos ter aqui a fase 1, chamado, né, de hidroxilação, uma reação de oxidação no caso. Sai da fase 1, vai para a fase 2, chamado de conjugação. Na fase 2, a GSH, que é a glutationa, se conecta nessa toxina, ó. Aqui virou a fase 2, a toxina associado a SG, que é uma molécula de glutationa, e depois é enviado para a fase de excreção. Então a toxina vem, ela é quebrada em uma reação de oxidação, ela se associa com a glutationa, toxina mais glutationa, e é eliminada. Então, o papel da glutationa, chamada aqui glutationa transferase, como tá aqui, gente, ó, explicando para vocês, mas tá aqui, ó. Essa aqui é a molécula de glutationa, essa aqui é a molécula do xenobiótico. A glutationa transferase é a enzima que vai fazer uma reação se associando à toxina. Então, molécula de glutationa, que é a glutationa conjugada. Molécula de glutationa conjugada com a toxina. Agora essa toxina está pronta para ser eliminada. E isso aqui é ótimo, graças à glutationa. Porém, o processo de oxidação lá na fase 1 é muito reativo e gera muitos radicais livres. Então precisaremos de glutationa para se associar ao xenobiótico e também de glutationa para neutralizar a toxina. Começam a entender aqui então o papel importante
da glutationa? Então, quando a gente pensa detox do fígado, vimos que a glutationa ela desempenha um papel importante na conjugação, em transformar a toxina em uma substância polar. Porém, ela ainda é necessária para ser um antioxidante e combater os radicais livres. Dessa forma, os níveis de glutationa no corpo precisam estar sempre em condições satisfatórias. E o aminoácido responsável pela sua formação é a cisteína. E olha o papel da cisteína, gente, aqui nesse estudo. Esse aqui é um estudo maravilhoso, tá bom? Aqui, esse estudo mostra que existem estudos em seres humanos mostrando que o papel terapêutico do NAC, que é a N-acetilcisteína, lembrando que a cisteína, para ser absorvida pelo corpo, precisa estar na sua forma acetilada, por isso que se transforma em NAC, N-acetilcisteína. Beleza? Então esse estudo mostra o papel terapêutico do NAC na manutenção das reservas dos níveis ideais de glutationa, mesmo em pacientes utilizando paracetamol. Olha que interessante esses dados, gente, especialmente aqui nessa tela, tá legal? Então olha que interessante, esse aqui é um estudo de grupos de pacientes usando o NAC, na dose de 600 mg em associação com paracetamol. E também temos aqui, no caso, o grupo controle, utilizando apenas o paracetamol. O estudo, gente, ele é muito claro, tá bom? Ele mostra aquilo que eu já venho estudando e aquilo que eu já venho falando para vocês aqui. Aqui, ele mostra que apenas o uso da medicação reduziu os níveis de glutationa, enquanto a suplementação de NAC impediu essa depressão, impediu essa diminuição. Então, eu mantive os níveis de glutationa adequados, mesmo utilizando a medicação. Tá aqui na tela para vocês, tá bom? Olha só, paciente utilizando paracetamol mais NAC, os níveis de glutationa permaneceram o mesmo. Paciente utilizando apenas a medicação, né, o acetaminofeno, que é o paracetamol, os níveis de glutationa foram degradados, foram reduzidos, tá bom? Então isso aqui é um estudo muito interessante. Agora aqui na tela, vou colocar para vocês um outro estudo. Esse aqui é maravilhoso, tá bom? Um estudo muito interessante. Esse estudo pegou 54 pacientes que estavam utilizando um medicamento, que no caso é o Busulfan, um nome um pouco difícil, né? Ele é indicado para transplantes de células troncos hematopoéticas, tá legal? Que comprovadamente, esse medicamento, ele causa lesão hepática. E aí, para esses pacientes que estavam utilizando esse medicamento, foi suplementado o NAC. Aqui em uma dose maior que os 600 mg permitidos pela Anvisa, mas é que isso aqui é uma condição muito especial, né? Pacientes já com lesão hepática e suplementando um medicamento que provoca mais lesão hepática, tá legal? Mas o que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou que o uso de NAC, ele reduziu os marcadores de lesão hepática, com mais uma evidência, então, mostrando sobre o seu potencial terapêutico para a produção de glutationa. Olha que interessante aqui, gente, tá? Ó, esse aqui é um estudo, né, avaliando a enzima AST, que é um tipo de transferase, como eu falei na aula 01, e aqui falando da ALT, que é uma outra transferase, beleza? Aí ele coloca antes e depois do NAC, mostrando que quando o paciente utilizava apenas o medicamento, que no caso é o Busulfan, os níveis dessas enzimas transferases estavam onde? Ó, lá no alto, que não é o ideal, tá? E quando ele começou a suplementar NAC, os níveis reduziram, que é o ideal. E aqui, a mesma coisa, só que para a enzima ALT sem NAC, níveis muito elevados dessa enzima, que não é recomendado, after, né, depois de NAC, os níveis caindo. Então é um estudo que comprova aqui que a suplementação de NAC favorece o surgimento, o aparecimento de glutationa, promovendo ali então uma proteção hepática, tá legal? E aqui agora, nessa tela, uma tela muito interessante, tá bom, gente? Aqui nós temos uma tabela de doenças que se relacionam com a redução dos níveis de glutationa. E aí, sempre que eu tenho uma doença, alguma dessas doenças aqui, eu preciso sempre pensar em aumentar os níveis de glutationa. Olha só que interessante aqui, gente, tá? Ó, olha só, no caso de doenças associadas à idade, né? Doenças como Alzheimer, câncer, doenças cognitivas, fibrose cística, diabetes, imunodeficiências, hipertensão, infertilidade, lúpus, desordens mentais, esclerose múltipla, né, desordens neurodegenerativas, doença de Parkinson. Todas essas doenças aqui são relacionadas a uma depressão, a uma diminuição de glutationa. Então, se eu tenho qualquer uma dessas doenças, eu preciso obrigatoriamente pensar em suplementar para aumentar os meus níveis de glutationa, tá bom? Então, assim como esses estudos que eu mostrei aqui, existem muitos e muitos outros estudos, tá? A quem tiver interesse em saber mais sobre esses estudos, basta comentar aqui, nos comentários do nosso vídeo, que a nossa equipe Flor de Íris manda outros estudos falando do papel terapêutico do NAC,
no aumento da glutationa. E aí também tem estudos falando sobre a sua ação na melhora da depressão, no combate à inflamação, enfim. Quando falamos em glutationa, falamos em melhoria da saúde de forma geral. Então estudo é o que não falta. E além do papel terapêutico do NAC para a formação da glutationa, uma vitamina muito importante para o controle de estresse oxidativo que favorece a produção de glutationa também é a riboflavina, que é a vitamina B2, como eu comentei anteriormente lá naquele slide sobre o superóxido, vocês lembram, né? Então, a vitamina B2, que é a riboflavina, ela é muito importante para a formação da glutationa. Se você tem carência, deficiência de B2, os seus níveis de glutationa também estarão em poucas quantidades. E agora nós vamos falar sobre o papel terapêutico da vitamina C. Gente, a vitamina C ela é um ouro, tá bom? A vitamina C ela é um dos antioxidantes exógenos que eu falei no início da aula, colocada lá como antioxidante para neutralizar o superóxido também, tá? Ela por si só já consegue neutralizar radicais livres. Porém, para que ela desempenhe sua função bem, também é importante níveis de glutationa adequados, tá legal? Porque no processo de neutralização de radicais livres, quem acaba se oxidando é a vitamina C. E aí adivinha? Quem que doa um elétron para essa vitamina C, agora inativada, ser eliminada? Pois é, justamente a glutationa. Então, é muito importante também ter uma relação de proporções adequadas entre vitamina C e glutationa. E aqui, gente, vai um segredo que eu vejo muito profissional da área da saúde falando besteira sobre suplementação de vitamina C. Eles querem empurrar goela abaixo dos pacientes doses cavalares de vitamina C. Isso aí não pode, tá legal? Por que não pode? A vitamina C, ela é absorvida pelo íleo, lá no intestino, beleza? E a saturação de absorção da vitamina C por dose única, ela é de aproximadamente 500 mg, tá? Então não adianta suplementar a vitamina C em 1000 mg de uma única vez, como eu vejo muita gente fazendo isso. Porque o seu corpo ele não absorve, você vai estar jogando dinheiro fora, tá legal? A melhor estratégia de suplementação de vitamina C é sempre na divisão de doses ao longo do dia. Então sempre 200 a 250 mg por dose e não mais do que isso. E a vitamina C, ela desempenha muitas funções, como vocês podem ver aqui na tela, tá legal? Ela é diretamente relacionada à síntese de colágeno, então melhora da qualidade da pele. Ela auxilia na absorção de ferro, ela auxilia no funcionamento cardiovascular, inclusive prevenindo a hipertensão. Ela é um antioxidante potentíssimo, como nós estamos falando aqui, e também auxilia em diversas funções imunológicas do nosso corpo. E por fim, temos então a ação da superóxido dismutase, que é uma enzima potentíssima, antioxidante, mas que depende da presença do quê? Como está mostrando o slide aqui, depende da presença de minerais, como é o caso do cobre, do zinco e manganês. Zinco, aqui muito importante, tá? Inclusive é reportado em níveis baixos em pacientes com lesões hepáticas. E eu chamo a atenção aqui também para a proporção entre zinco e cobre. Para cada 1 mg de cobre, a proporção de zinco tem que ser de 20 vezes maior. Então, no caso do Ox Premium, que é um dos suplementos da Flor de Íris especialmente recomendados para auxiliar o processo de detoxificação, auxiliar no processo de aumento de glutationa, de aumento do superóxido, a proporção que nós temos aqui é de 10 mg de zinco para 0,5 mg de cobre, respeitando então essa regra de absorção. E o manganês, gente, que também é um oligomineral muito importante, ele é fundamental para a produção da sódio mitocondrial, da superóxido dismutase mitocondrial, tá legal? Então, pensamos sempre em zinco, cobre para superóxido dismutase e manganês para superóxido mitocondrial, que aliás também tem no Ox Premium, tá? Zinco, cobre, manganês e também o selênio, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais para vocês sobre eles, são todos minerais muito importantes para a formação dessa superóxido, tanto dismutase quanto mitocondrial, tá legal? O selênio é outro mineral, como eu já falei, né? Ele também é muito falado para a formação da glutationa peroxidase, tá? Que é uma enzima muito importante. Então assim, gente, todos esses nutrientes que eu trouxe aqui agora para vocês, eles formam o quê? Formam glutationa, formam superóxido dismutase, formam superóxido mitocondrial, além, é claro, dos antioxidantes exógenos. E a Flor de Íris, pensando sempre em como resgatar a saúde das pessoas, criou então
o Ox Premium, esse suplemento aqui, gente. O que é isso, produção? Se adiantou. Criou então o suplemento Ox Premium. Na verdade, ele foi orientado pela minha pessoa, tá? O Ox Premium, gente, ele é o suplemento perfeito que possui todos os nutrientes que o seu corpo precisa para a produção das duas principais enzimas antioxidantes que habitam o fígado, que é tanto a glutationa quanto a superóxido dismutase e a superóxido mitocondrial. O que ele tem, gente? Olha aqui na tela, tá? Ele vai conter 100 microgramas de selênio, que é um mineral muito importante para a formação da glutationa. Vai ter a riboflavina, que vai diretamente na estrutura da glutationa e que é uma das vitaminas mais importantes. Riboflavina em depressão sem glutationa, tá legal? Além disso, vai ter o NAC, a N-acetilcisteína, que eu sou apaixonado pelo NAC, a forma acetilada do NAC, ou seja, a forma que permite com que ele seja absorvido pelo corpo e principalmente na dose de 600 mg, que é a dose máxima permitida pela Anvisa. Lembrando que a cisteína, ou seja, o NAC, ele é o aminoácido limitante para a produção de glutationa. Sem NAC, não tem glutationa, beleza? Além disso, mais o que? Cobre quelato, na dose de 500 microgramas, zinco quelato, respeitando aquela proporção, lembram? De para cada 1 miligrama de cobre quelato, nós vamos precisar de 20 miligramas de zinco quelato. Então aqui nós temos 0,5 miligramas de cobre para 10 miligramas de zinco. Esses são minerais muito importantes para a formação da superóxido dismutase, até aí tudo bem. Além disso, vamos ter o manganês na dose de 1,7 miligramas para a formação da superóxido mitocondrial, beleza? Além disso, gente, né, como se não bastasse tudo isso, vamos ter a vitamina C, e aqui é muito importante, vitamina C na dose de 500 miligramas. Ah, Renar, mas tu falou que a forma de utilizar vitamina C é de 200 a 250 miligramas por dose. Perfeito, é isso aí mesmo. O que eu falei tá certo e você escutou muito bem. Por isso que a forma de utilização do Ox Premium é 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos à noite. Logo, você vai estar ingerindo 250 miligramas de vitamina C pela manhã e 250 miligramas de vitamina C pela noite, tá legal? E como se não bastasse tudo isso, gente, o Ox Premium ainda, ele contém na sua formulação um ativo muito importante, que é a espirulina, uma cianobactéria chamada já de o alimento mais completo do mundo pela NASA. Além da espirulina estar aqui por uma importante função de trazer mais vitaminas do complexo B e aumentar a quantidade de proteínas nesse suplemento, ela ainda confere uma cor, vocês podem acompanhar aqui, uma cor maravilhosa, que é a cor verde do Ox Premium, promovendo então o verdadeiro detox. Gente, mas não basta apenas, quando se pensa em suplementação, não basta apenas jogar nutrientes ali. É preciso toda uma engenharia farmacêutica para que esses nutrientes sejam absorvidos. Por exemplo, a N-acetilcisteína, né, ela é chamada de bisglicinato, significa que são 2 moléculas de glicina mais uma de cisteína. Então todos os minerais, todos os aminoácidos contidos aqui nessa formulação, eles estão ali presentes de uma forma quelata para que sejam melhores absorvidos pelo nosso corpo. E chegamos então ao fim do nosso evento Reiniciando o Corpo. Do fundo do coração, eu espero que você possa ter aproveitado esses conhecimentos. Conhecimento é poder. Utilize-os para o bem, utilize-os para ajudar as pessoas. Melhore a sua saúde e a saúde dos seus pacientes. Foi com grande prazer que eu estive aqui conversando com todos vocês. A equipe Flor de Íris fica à disposição para ajudar a todos. Um grande abraço e nos encontramos em nosso próximo evento.